Hello, Springers! Tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast 12. Teacher Dani here. Hoje eu vim trazer uma convidada muito especial. Teacher Tati, hello, how are you? Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Londres. Não sei se vocês sabem, mas a gente tá indo pra Londres em agosto com vários students. A gente tem 9 students. E a gente trouxe a Teacher Patty aqui pra tá conversando um pouquinho sobre isso. Teacher Tati. Tati, pelo amor de Deus, Tati! Ela veio falar sobre Londres, mas antes... E não tem corte, hein, gente? Tô ao vivo. Mas vamos lá, Tati. Conta um pouquinho sobre suas experiências sobre Londres, né? Londres foi uma viagem muito interessante, Dani, que eu fiz, porque Londres foi a razão pela qual eu comecei a estudar inglês. Interessante. Né? Então, quando eu comecei a estudar inglês, o meu objetivo nunca foi fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, sempre foi fazer um intercâmbio para Londres. Por que Londres? Conta pra gente. Cara, Londres tem uma vibe de medieval, sabe? Tipo assim, de você voltar pra história. Sim. E eu acho um barato. Eu adoro visitar museu, eu adoro... eu não tenho muita graça, assim, não vejo muita graça em estudar história, mas eu adoro aquele sentimento aquela sensação de você voltar para o passado, de você viver aquele pedaço no passado. E Londres tem muito disso. Então a arquitetura é muito velha, é muito daquela época, né? Então quando você vai para Londres, embora tenha uma parte de Londres que pegou fogo, então é a parte toda moderna ali de Canary Wharf, que é a parte mais moderna da cidade, todo o restante tem uma estrutura de arquitetura muito velha, muito antiga. Então você tem muito aquela sensação de, tipo assim, tô botando um pezinho lá no passado, lá na história, estou revivendo a história. Sim. Sabe? Tô ali respirando história. Então Londres tem muito isso. Por isso que quando a gente fala assim, Tati, e aí, o que faz? Eu falei, cara, Windsor, Oxford são imperdíveis. Porque eles são os que mais respiram e vivem história, né? No sentido de arquitetura, estrutura, tudo. Pro pessoal que tá indo com a gente em Londres, já sabe que a gente vai nesses 2 lugares, porque a Tati já recomendou, então a gente já colocou no nosso schedule, tá? Então, Londres tem muito essa vibe de história. E aí, como eu gosto muito disso, e eu adoro o London accent, o British accent. British né? accent. Então, sempre me atraiu muito Londres, muito mais do que os Estados Unidos. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o intercâmbio, foi Londres. Londres foi, assim, indiscutível. É para lá que eu vou e não tem outra conversa. Com quantos anos você foi? Quanto tempo você ficou em Londres? Quantos anos que eu fui? Eu fui pra Londres, Dani, 12 anos atrás. Eu devia estar com 25 anos. Não faz as contas, hein, gente? Mas eu devia estar com uns 24, 25 anos. E eu fui em 2011. Eu fui em 2011. Eu lembro que foi um mês depois do casamento real do William e da Kate. Do Prince William e agora da Princess Kate. Então eu lembro que eu fui logo um mês na sequência, em seguida, porque eu ia no mesmo mês do casamento. E aí eu ia ter menos dias de aula, porque aí ia ter muito Bank Holiday, que são os feriados nacionais. Então eu falei assim, não, vou depois então que passar o casamento. Eu queria ir pro casamento, mas aí eu ia ter pouca aula. E como eu tava indo pro intercâmbio, então eu olhava muito assim, quantos dias de aula eu vou ter pelo que eu tô pagando. Então seu foco era mais estudar, na verdade. Era estudar e passear também, mas eu queria ter as aulas, né? Eu queria ter aquela experiência de estar estudando lá. E quanto tempo você ficou lá, mais ou menos? Eu fiquei aproximadamente um mês. Eu fiquei aproximadamente um mês lá. Eu fui no finalzinho de maio, fiquei até finalzinho de junho. Então foi um pouco antes do período que vocês vão. Sim. E o que mais me assustou lá, quando eu cheguei, foi a questão do anoitecer. Sim, você sabe, tinha falado, né? Sim. Então, tipo assim, pra quem não sabe, gente, o London tá muito mais ao norte, né? No globo, assim, ele tá muito mais ao norte. Então, quando chega a época de verão, demora muito mais para anoitecer, para cair a noite em Londres, né? E esse é um fato, é uma curiosidade muito interessante, porque eu cheguei lá no aeroporto 5 e pouco da tarde, mais ou menos. E o motorista que foi me buscar aqui da escola, que ele me foi buscar, ele me deixou no apartamento que eu ia ficar. Eu me ajeitei ali no apartamento, mudei o fuso horário do relógio, acertei o horário, né? Para eu poder me adaptar ali no horário local, né? E fui andar. Então, dali, eu peguei e fui andar. Eu queria encontrar a escola, eu queria saber onde é que estaria a escola, né? Então, como eu fiquei no apartamento da escola, a escola era muito pertinho. Então, eu ia andando para a escola.
E eu fui andando, achei a escola e falei, agora eu vou explorar a região onde eu vou ficar. Eu fiquei numa região chamada Ealing, que ele fica na zona 2, né, do metrô. Então ele é dividido por zonas, né? O Ealing ficava na zona 2. Então eu fui, andei e olhei parque, e aí passei na farmácia, comprei umas necessidades, umas toiletries que eu precisava e tal. E aí, um sol assim, como se fosse 4 da tarde, 3 da tarde. Um sol a pino. 6 horas da tarde. Mas eu cheguei no apartamento por volta das 6. Eu já tinha andado. E eu olhei o relógio e falei assim, 8h30 da noite. Eu falei, não pode, tá errado isso. Eu falei, será que eu não acertei o relógio direito? Entrei numa farmácia, eu nunca esqueço, porque foi o primeiro lugar que tava ali. Entrei numa farmácia, eu falei, excuse me, what time is it? Né? E eles, tipo assim, 8h30. Eu falei, não é possível. E aí eu fui, voltei pro apartamento, e aí eu já tinha pego tinha internet, né? Então eu já tava com internet ali. E aí eu fui pesquisar. Falei assim, que horas que anoitece nesse lugar? E que horas que anoitece, E, mais ou menos? e começou a escurecer às 10h30 da noite. Nossa! Isso em maio. Então, pra vocês A gente que vai vão em em agosto, agosto, vai gente. escurecer mais tarde. Porque aí vocês vão bem no pico do verão. Não era verão ainda quando eu fui, né? Sim, eu vi que tava escurecendo, acho que em julho, tava escurecendo em volta das 11. Em Londres, né? É mais ou menos isso. Paris também. Que a gente vai pra Paris também. E vai escurecer bem tarde, né? É, mais ou menos isso. Então, assim, é legal, é que eu tava dando uma dica pra Dani agora, antes da gente começar a gravar, né? É que fica de olho no relógio, porque se você for ficar contando que, quando anoitecer a gente vai embora. Não anoitece, gente. Nossa. Não anoitece. É bom né? que dá pra passear bastante, né? Dá pra aproveitar bastante. Dá pra aproveitar bastante porque tem luz, tem sol. Então, teoricamente, é tranquilo. Mas as coisas fecham, né? As coisas fecham, aí o pub começa a abrir. Então, o comércio, ele muda. Né? Porque, embora tá sol, é noite. É noite. É noite. E uma das minhas maiores dificuldades era dormir. Porque no apartamento que eu fiquei, a minha cabeceira da cama que eu ficava dava pra janela e na janela tinha um poste de luz. Então não virava noite pra mim nunca, porque mesmo quando escurecia tinha um poste de luz bem na minha janela. E a cortina era daquelas fininhas, sabe? Sim. Então, eu sofri pra dormir lá. Então eu acordava muito cedo, porque escurece muito tarde, mas amanhece muito cedo. 4 da manhã tem sol. Entendi. Então uma coisa que vocês já pegaram, a dica dessa live é: leve um eye mask, né? É um eye mask pra poder dormir, principalmente se você tem dificuldade de dormir com claridade, né? Sim. Nossa, eu durmo igual uma pedra. Eu durmo bastante, então não sei. É tranquilo. E como que foi dividir o apartamento? Você falou que ficou no apartamento da escola, e como que foi essa experiência? Eu fui sozinha, né? Então, assim, aí eu optei, eu tinha como opção ou ficar em hotel, ou ficar no apartamento da escola e dividir o apartamento com outros alunos que estivessem na escola, ou pegar um homestay. Eu não quis homestay, porque eu sou muito chata pra comer. Quem me conhece sabe que eu sou very picky eater. Pra mim, eu sou muito chata, porque tem muita coisa que eu não como. Like? Ai, gente. Você vai me fazer entregar, Dani? Eu não como coisa básica. Eu não gosto de tomate, eu não gosto de cebola. Então, parece a Bruninha. Bruninha é assim. Dependendo de como você fizer a comida, dependendo de como tiver o tomate, como tiver a cebola, eu fico separando. É muito chato. Então, eu falei, vai ser muito chato, porque aí a gente fica no homestay, você come o que é servido. Sim. Né? Eu falei, não, vou ficar em apartamento, porque aí eu faço o meu. E aí eu não incomodo ninguém e, enfim, não preciso entregar meus podres pra ninguém, né? Eu não como isso, porque eu sou chata pra caramba. Quem me conhece vai saber. Mas, eu fiquei no apartamento e ali eu dividi apartamento com mais 4 meninas. Tudo menina? Tudo meninas. Tinha apartamentos unissex e tinha apartamento mix, né? Então eu dividi com 4 meninas e eu fiquei com 2 brasileiras e 2 holandesas. Como que foi essa experiência cultural pra você? Eu tava já no Japão há muito tempo, né? Então, mesmo pra dividir com o apartamento com a brasileira, já é um pouquinho diferente, porque... Sistema é diferente, cultura é diferente, a cultura é diferente. Eu tava há muito tempo já no Japão, né? Então, a gente já tem uma postura um pouco diferente com os outros, mas com as brasileiras foi super tranquilo, a gente se dava muito bem, né? Com as holandesas também, dava pra trocar uma ideia, elas eram muito simpáticas.
Mas uma das brasileiras era muito mais velha que a média ali, né? E aí as holandesas eram bem novas, mais ou menos, mais novas que eu. E eu já tava com uns 20 e poucos, 25 anos. E com as brasileiras era muito tranquilo. Agora com as holandesas, a gente entra naquela história do europeu não é tão limpinho, né? Já escutei bastante disso. Né? O europeu ele não tem esse asseio que o brasileiro tem. Tomar banho De bastante, tomar assim. banho, de... Perfume. Assim, eu não me lembro de um dia que as meninas não tomaram banho. Né? Não que eu fico cuidando do banho dos outros, né, gente? Mas assim, eu não me lembro de um dia que as meninas não tomavam banho, porque a gente estudava em horários opostos. Eu estudava de manhã, elas estudavam à tarde. Então, como eu estudava de manhã, eu dormia cedo, né? Porque eu queria acordar cedo para ir para aula, e aí eu acabava a aula e eu ia passear. Então eu dormia cedo porque eu já estava bem cansada e ia estudar no dia seguinte. As meninas estudavam à tarde, então elas voltavam da escola e elas se arrumavam, elas tomavam banho, se arrumavam e iam sair. E aí, sei lá que horas que voltavam, porque eu já tava dormindo e eu nem lembro que horas que a menina entrava, porque uma delas dividia quarto comigo. Então eu nem lembro que hora que ela voltava pra dormir. Eu sei que eu saía de manhã, elas estavam dormindo, né? Então a gente estudava em horário oposto, então a gente nem conversava muito ali, porque nosso horário não batia. Mas eu tinha o hábito de tomar café da manhã. Eu e a outra menina que estudava comigo, que morava ali comigo, e a gente a gente pegou a mesma sala? A gente pegou a mesma sala. E eu lembro que a gente tomava café da manhã junto. Então a gente comprava as coisas de café da manhã, dividia, né, entre eu e ela, fazíamos café da manhã e ia voltar. E aí eu lembro que um dia eu cheguei para tomar café da manhã e essas holandesas estavam tomando café da manhã. Eu acho que foi isso. Eu não sei por que elas estavam ali. E elas estavam lavando a louça, porque daí a gente ia usar a louça. Quando eu vi elas fazendo aquilo, eu quase tive um negócio. Por quê? Quando eu vi elas lavando a louça, porque pra mim foi chocante. Eu falei, meu Deus, e eu vim comer, e eu tô comendo nesses pratos faz uma semana. Sabe, eu nem lembro quanto tempo, mas já fazia vários dias que a gente tava ali. Então, você como hábito, você lava a louça, deixa ali pro próximo usar, né? Sim. Elas foram lavar a louça delas. Elas encheram a pia, botaram a louça na pia, tamparam o ralo da pia e encheram de água e colocaram sabão dentro. Até aí tá tudo bem. Então você enche lá, faz um banho lá, uma banheira, né, pra louça. Sim. Mas aí elas pegavam a bucha e elas lavavam assim, esfregava e colocaram pra escorrer. Sem enxaguar? Sem enxaguar. Sem enxaguar. Eu olhei aquilo e aí eu olhava pra menina que tava comigo, a brasileira, e eu falei assim, Carol, acho que era Carol. Falei, Carol, a gente tem que lavar a louça pra poder comer. A gente tem que enxaguar os pratos, no mínimo. E aí, a partir dali, todo dia de manhã que a gente ia tomar café, a gente enxaguava os pratos, os copos, porque a gente não tinha coragem de comer, se não lavasse. Então, a gente tinha que lavar tudo de novo antes da gente comer. Nossa. Porque eu fiquei muito chocada. Sim. Porque eu sabia do banho, né? Eu não sabia dessa economia de água nesse sentido. Pra mim foi bem interessante. Eu morei no Ceará, né? E daí eles faziam isso também. Só que eles, igual você falou, tampa o ralo, daí colocava sabão, água, daí se esfregava, só jogava aquela água ali mesmo, depois jogava uma água de básico e já colocava de volta. Mas jogava uma água... Mas a gente dava uma enxaguada, né? Bem básica, assim, mas mas você tirava, colocava. né? Aquele sabão. Sim. Porque não é só sabão, é a sujeira que tá junto com o restante, então. né? Então, enfim... E aí foi assim. E aí outra curiosidade dos apartamentos em Londres, e aí eu não sei se a casa ou um apartamento que vocês vão ficar, se vai ser assim, tá? Mas eu nunca entendia quando eu assistia filme que eles falavam assim, toma banho logo, porque a água quente vai acabar. Eu não entendi o conceito de água quente vai acabar. Porque a gente morava no Brasil e aqui era gás. A água não acaba a quente. Porque o aquecedor esquenta a água. Eu fui entender isso em Londres. E aí agora no Japão minha casa também é assim. Sério? É tanque de água quente. Sabe esses EcoKyoto que a gente tem aqui? Lá também é assim, só que eles não são tão grandes. Então tinha um tanque de água. Então acaba a água quente. Então era até interessante que eu com as duas brasileiras e as holandesas a gente não tomava banho no mesmo horário, porque tinha água pra todo mundo. Sim. Porque acabava a água quente. Então aí você tinha que ficar esperando o tanque encher, a água aquecer, pra você tomar banho quente de novo. Nossa. Como era calor, não era tão mal, né? Mas acabava a água quente.
A gente tem que Então- tomar cuidado porque a gente então vai é assim, em 10, né? Aí vê como é que é o sistema de aquecimento de água. Porque assim, aqui o EcoCulture, eu sei que eles são bem grandões, o tanque, então é difícil acabar água em casa, água quente. Porque você tem que usar muito, né? Então, 5 pessoas tomando banho, por exemplo, aqui não acaba a água quente. Mas se você lava o louça o dia inteiro, acaba, Sim. né? Então lá eu não sei como é que vai ser. Então, Já vou pegar essa dica. presta já. atenção nesse sentido. Porque eu não entendi o conceito de acaba água quente e realmente acaba. E aí lá eu, tipo assim, eu tava tomando um banho e acabou a água quente. Eu tive que acabar de tomar banho no frio. Mas a água é muito gelada? É água fria. Não é água gelada porque não tava frio. Sim. Mas é água gelada, é água fria. Né? Então aí você acaba de tomar banho assim rapidão pra poder sair. E aí você toma um banho meio de gato. Porque não dá pra ficar, tipo, fazendo beleza, salão de beleza no banho. Ah, Né? é. Porque acaba realmente a água quente. Ah, entendi. Nossa, é. Então esse é interessante. Se a gente vai em 10, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu vou prestar atenção presta atenção também. nesse detalhe da água. É. E sobre os pontos turísticos? O que você recomenda a gente estar indo? Os lugares? Nossa, tem muito lugar pra ver legal. Eu adoro ver museu, eu adoro visitar museu. Então eu visitei muito museu lá. Eu visitei o Tate Museum, eu visitei o Natural History Museum, que é o de ciências naturais. Eu visitei o British Museum, né? Eu visitei a British Library, que é a biblioteca, mas lá dentro da biblioteca eles têm um museu. Na biblioteca é legal para quem gosta de história, quem gosta de Beatles. Lá tem o manuscrito de algumas letras dos Beatles expostos e lá tem a Carta Magna também. Então, para quem gosta da história, eu não me lembro agora, gente, o que é a Carta Magna, mas eu sei que ela foi uma carta muito importante para a história. E ela tá lá exposta. Quando eu fui, eu sabia, hoje eu já não lembro mais. Vixe, Né? não sei também. Então, assim, lá tem. Então, tem uma biblioteca, um museu dentro da biblioteca. E os museus em Londres é tudo de graça. Sim. Tudo de graça. Você vai pagar para você entrar em exibições temporárias, né? Mas o acervo do museu mesmo é de graça. Então eu achei isso o máximo. Porque você visita de graça o museu. Então, mesmo que você não curte muito, gente, vale a pena uma visita, porque é de graça. De graça, Então, né? eu visitei também o Portrait Museum, né? Então eu visitei uns 5 museus só ali em Londres. Mais os museus que eu visitei em Cambridge e Oxford, que eu fui uns 2 museus em cada lugar. Né? Então, museu eu acho o máximo. Para quem gosta e não tem medo de altura, London Eye, que é a roda gigante, né? Que dá uma vista panorâmica assim, incrível de Londres. Você visitar o Tower of London. A gente vai nesses que é lugares. o forte, que foi prisão, né? Tem um vídeo no Instagram que eu falo dele também. O Palace of Buckingham. Que também, quando eu fui, não estava aberto, gente. E a gente vai entrar, hein? O Buckingham Palace, ele é aberto agora no verão, porque no caso agora o rei não tá lá. Então ele sai de férias, o rei não mora lá, ele mora lá, né? Sim. Então agora no verão ele não tá lá. A rainha ia pra Sandringham passar o verão, eu não acho que é isso, tá, gente? Se eu não tô enganada. Eu acho que ela ia pra Sandringham passar o verão, pra essas férias, e eu não sei pra onde que o rei vai agora. Mas eu sei que aí o palácio abre pra você visitar alguns state rooms, né? Salas de estado, que é aberto ao público. Quando eu fui, eu não podia. Eu só consegui ver a troca de guarda, né? E a mesma coisa o Windsor Castle. Então, assim, se o rei não tá lá, você consegue visitar vários locais dentro do castelo. O Palácio de Buckingham. Buckingham Palace. A gente já comprou o ingresso pra entrar, né? Tanto é que depois, quando termina o tour lá de dentro, tem um cafezinho. Tem um chá, chá de... Ai, não lembro, tem um nome lá pro chá, mas... É o afternoon tea? Acho que é. Porque tem o afternoon tea, é tradição, né? É a tradição de Londres, né? Em que eles servem ali chá, e aí tem alguns docinhos, uns pastries, né? Pra você comer, o afternoon tea. Então, eu achei bem legal a experiência, né? De estar indo e tá tendo... E eles colocaram lá na descrição que é o mesmo chá que o rei toma, que a família real toma nos outros dias. Eu falei, nossa, que interessante. Tem uma experiência muito legal lá. E uma coisa que eu recomendo você comer em Londres é o scone.
né? Scone. A gente comeu agora há pouco do Starbucks, Starbucks, não é né? a mesma coisa. Lá é o scone, eles vão te servir assim com manteiga e com geleia pra você comer, é uma delícia. Junto? Manteiga com geleia, pode pôr, vai na fé. Meu Deus. É muito bom. E eu comi isso em Oxford, mas serve em vários lugares lá, né? Então, assim, é bem tradicional o scone. Em Oxford, principalmente, tem um local lá que eles servem que é bem especial, é bem específico pra scone. Ah, entendi. Né? A gente Então vai é pra bem Oxford, dá pra legal, gente é. tentar também, né? É. Fora É. museu, o que Fora tem museu. mais de ir pra Londres? Se você gosta de história, também você consegue visitar algumas churches, né? Então, Westminster Abbey. Como é que é o nome das outras? Eu não lembro. Ai, eu esqueci. Ah, mas Eu você esqueci. tava falando também Mas de... na igreja é pago. Ah, a igreja paga. Mas para você visitar, por exemplo, Westminster Abbey, St. Paul Cathedral, I think that's it. St. Paul Cathedral, e aí você já paga. Na época que eu fui era tipo 16, 18 pounds. Eu não sei hoje quanto que tá, tem que dar uma olhada no site, né? Mas você paga para você visitar a igreja. A menos que você vá no Mass, no service. Ah, Né? Então, se você vai pra cerimônia, pra cerimônia. missa, é missa? Missa. É missa, acho que lá é Isso. missa, né? Então, se você vai pra missa, aí você entra sem pagar, né? Eu não tive muita curiosidade de ir lá em missa. Depois eu me arrependi, porque eu acho que seria legal ter ido, né? E andar no Double Decker Bus. Ah, Né? sim, também vi. Põe uma galera pra andar no ônibus, porque eu não consegui ir, me arrependi também. Falei, tipo, Sério? são coisas que eu, tipo... Falei, nossa, eu não quis gastar dinheiro, depois eu me arrependi de não ter ido. Porque ele não é tão barato. Ah, Mas sério? são coisas que eu tinha que ter feito, depois eu me arrependi. Andar no ônibus, andar ali toda a beira do rio Tamisa, porque ali entre o London Eye e o Tower of London, você dá pra fazer aquele trecho andando. E tem muita coisa legal pra você ver ali. Inclusive, ali você passa na frente da prefeitura de Londres, que a prefeitura de Londres ela é conhecida como Armadillo. Vocês sabem o que é armadillo em inglês? Em português, na verdade? Seria? Armadillo é o tatu? Tatu. É o tatu, acho que é, né? É. É o tatu. E por que ele chama de armadillo? É por causa da estrutura como ele foi construída. Depois, se você tiver curiosidade, entra lá e procura a prefeitura de Londres, que ele tem... Bola? Ele tem uma meia curva, assim, que tem... parece que tem as divisões do armadillo nas costas, assim. Que legal. É bem interessante. Então, se tiver... Dá uma curiosidade, procura lá. Ou na edição aí, quem quiser, se puder colocar uma Coloca a foto assim aqui, ó. porque é bem legal. Então você passa na frente, dá pra ver. E outra coisa que é muito legal de fazer em Londres, Dani, é assistir um musical. Ai, musical. A gente tava vendo antes de gravar o podcast alguns musicais. Eu falei, nossa, que incrível. Né, assistir um musical. Eu assisti um musical e eu fui assistir 3 filmes no cinema. Eu não sou fã de assistir filme, mas eu fui 3 vezes no cinema lá, que eu tava lá, porque aqui a gente não vai, acaba não indo. É verdade. Porque a gente tem que ter só os filmes dublados, que eu não sei japonês. Sim. Então a gente vai no filme. Dublado não, perdão. A gente vai nos legendados. Legendados, E né? não tem muita opção, né? Sai um, sai outro. Então a gente acaba não indo aqui na correria do dia a dia. Então eu lembro que eu não ia no cinema aqui. Então quando eu tava lá, qualquer filme é filme, né? Porque tá tudo em inglês. Então eu fui a 3 filmes assistir. Eu não sei nem que filme que eu assisti mais lá. Entendi. Eu nem lembro que filmes que eu assisti, mas eu fui assistir 3 filmes em inglês, foram 3 filmes legais. E o preço, mais ou menos? Você sabe? Eu não vou lembrar. É. Não vou lembrar. O musical eu paguei um pouquinho caro. Eu acho que foi tipo uns 30, 40 pounds. Né? O musical eu sei que eu paguei um pouquinho mais caro. Eu assisti Wicked, que é o da bruxa do Mágico de Oz. Sim. Né? Então eu sei que foi um pouquinho caro. E eu sei que eu não quis fazer muita coisa que era paga. Porque como tem muita coisa gratuita, eu fiz muito gratuito. Então eu não quis fazer muita coisa paga, né? O que era pago, que eu falei assim, que eu não podia perder, era o Tower of London. Realmente eu quis ir. E foi os day trips que eu fiz para Oxford, para Cambridge e para Windsor. Né? Eu só não fui para Stonehenge, que é onde tem aquelas estruturas de pedra, Sei. porque não deu tempo. É um day trip também. É um day trip também. A escola onde eu tava, ela oferecia esses day trips com o tour guide.
Então eu comprava pela escola o passeio. Então não tinha pra Stonehenge na época que eu tava lá. Então eu acabei não indo, né? Mas esses day trips são fantásticos, porque você vai com um tour guide e ele te leva, ele te conta a história. E eu queria saber o que eu tava olhando, né? Então, assim, Nossa, é bem legal. bem interessante, E tem, né? e pra quem é fã de Harry Potter, Ah, tem bastante coisa que eu vi. você perde a conta de tanta coisa que tem pra você ver lá. Tem a estação, né? Tem o museu. Tem a plataforma, tem o museu. Quando você vai pra Oxford, tem vários locais de onde foram gravados. Em próprio Londres, tem muita coisa foi gravada lá, né? Sim. Né? Nossa, bastante coisa, né? Bem interessante. Pra gente acabar esse podcast aqui, quais são os advices, os conselhos que você daria pro pessoal que tá indo ou o pessoal que quer ir pra Londres? Londres, leva um guarda-chuva. Guarda-chuva. Ah, eu vi. Tem um guarda-chuva com você, tá? Londres, pelo menos na época que eu tava lá, ele tinha 2 tipos de weather. Ou chovia o dia inteiro, uma garoa fina, chata. Então você tem que andar com guarda-chuva o dia inteiro. Ou era um dia lindo de sol. E, de repente, caía aquele pé d'água que abria o céu assim. Parece que São Storm. Pedro abriu a torneira, assim, no máximo. E aí caiu o mundo 5 minutos, 10 minutos. Aí todo mundo sai da rua, se esconde, se protege. Acabou. Deu 10 minutos, acabou a chuva, abre o sol, lindo. E todo mundo segue a vida. Igual chuva de verão. Então carrega o guarda-chuva, né? Carrega o guarda-chuva. Londres, o verão de lá provavelmente não é tão quente quanto daqui, né? Escutei que é bem quente também. Mas ele lá não sei se chega aos perto dos 40 graus que é aqui, Sim. né? Eu não fui no verão, eu fui final de primavera, né? Então, assim, eu passei até um pouquinho de frio, né? Eu lembro que eu precisei comprar um casaquinho pra mim. Sim. Então, eu passei um pouquinho de frio lá. Mas a temperatura, né, lá, assim, é guarda-chuva, gente. Cidade de Londres não chove. É um local da chuva, né? Então um guarda-chuva. Entendi. Né? Pegaram essa dica, então. Então, se você quer ir pra Londres, leva um guarda-chuva, alguma coisa aí pra você descobrir, né? Da chuva. Thank you so much for watching esse podcast, né? Thank you, Tati, por estar aqui hoje. Curte nosso vídeo, compartilha. Se inscreve no nosso podcast no Spotify, né? Thank you. And spring your Spring your life. life. Bye.